Olá, meus irmãos. Gostaria de saudar a todos vocês com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe imensamente a sua família, que Deus abençoe seu lar com a sua graça, suprindo suas necessidades, trazendo força ao seu coração e ânimo nesses dias. Que Deus te abençoe, amado irmão. Deus te abençoe. Estamos vivendo dias muito difíceis, todos nós temos que orar, pedir a graça, a providência do Senhor. Nesses dias em que a pandemia tem afetado os países, tem afetado o mundo inteiro, e as pessoas têm sofrido muito as consequências disso. As empresas fechando, muitas lojas fechando, muito desemprego. O mundo vai ter que se reorganizar nesse sentido, né? Muitos irmãos estão sendo afetados no seu orçamento, no seu salário. Devemos orar uns pelos outros e ajudar uns aos outros nessa fase tão complicada, né? Mas com a certeza, a segurança de que Deus vai cuidar de todos nós, que Deus vai cuidar de você, que Deus vai sustentar a sua casa, que Deus vai prover aquilo que for necessário para a sua vida. E é sobre esse assunto que eu gostaria de meditar com os irmãos nesse dia. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, onde há uma narrativa muito interessante, a história de um milagre na vida do profeta Elias. E nessa história, nessa narrativa, temos assim, ensinamentos preciosos sobre Deus, sobre a forma como Deus trabalha, como Deus age, como Deus cuida do seu povo, como Deus dirige o seu povo. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, eu vou ler dos versículos 8 em diante. Tá? Será a base de nossa meditação neste dia. Elias e a viúva de Sarepta. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados, tenha misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, a impureza do nosso coração, ó Deus, a insensatez de nossas palavras muitas vezes, ó Deus, e a leviandade de nossos pensamentos algumas vezes. Tenha misericórdia de nós. Purifica-nos, ó Pai, nos perdoa, em nome de Jesus. E nos abençoa, ó Pai, com o entendimento da palavra do Senhor. Que ela traga conforto, consolo e edificação para a igreja do Senhor nesses dias difíceis. Abençoa nossas vidas, toma-nos em tuas mãos, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.
Amados, eu gostaria de falar sobre esse texto e sobre essa narrativa importante sobre o profeta Elias. Mas eu quero falar sobre todo o contexto desse acontecimento. Todo o contexto nos traz lições preciosas que vai trazer com certeza algum consolo e conforto a nós que vivemos esta tribulação em que estamos passando, tá? Esse texto vai nos ensinar acerca da justiça de Deus, da providência de Deus e da graça de Deus. Bom, Elias foi profeta do Senhor levantado por Deus nos dias do rei Acabe em Israel. Nos dias do rei Acabe em Israel. Eu gostaria de voltar um pouquinho no nosso texto para entendermos a história, o contexto dessa narrativa. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 em diante, vai descrever o reinado de Acabe, rei de Israel, Israel do norte. Diz assim o texto: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Olha a expressão, mais do que foram todos antes dele. O 31 diz assim: como se fora coisa de somenos andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Jeroboão foi um rei do passado muito mau, corrompeu a nação de Israel. Ele sempre é referência de um mau governo. E aqui diz o texto: como se fora de somenos andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. O reino de Sidom, o reino estrangeiro, caracterizado pela idolatria. Diz o texto, e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria, capital do reino. Ou seja, casou com mulher pagã, estrangeira, idólatra, adotou a religião dela e importou a religião dela para Israel. Israel é o povo de Deus, é o povo da aliança, é o povo da promessa. É o povo que tem a história da providência do Senhor, do governo do Senhor. É um povo separado, é um povo escolhido, é um povo santo. Mas nos dias de Acabe, ele corrompeu a nação. Ele trouxe idolatria para a nação. Ele estabeleceu um templo de Baal na capital, levando o povo à adoração e o culto a Baal. Diz o texto, versículo 33. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. O irmão conhece o livro de Reis, a história dos reis de Israel, sabe que todos os reis do norte foram maus perante o Senhor. E Acabe conseguiu ser superior a eles na corrupção e na maldade. Diz o texto assim, e descreve a palavra do Senhor. No capítulo 17, versículo 1, através de Elias, o Senhor vai manifestar sua justiça. Vai dizer o seguinte: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes dias, segundo a minha palavra. Foi a palavra do Senhor. Deus reagiu. Deus reagiu. O reino de Acabe foi um reino desastroso. Desastroso. Se casou com uma mulher perversa, má, idólatra. A Jezabel foi responsável por perseguir e matar os profetas do Senhor ali em Israel. O capítulo 18 deste livro vai relatar isso, a perseguição promovida pela rainha perversa Jezabel contra os profetas, ordenando a sua morte.
E esse reino desastroso implica em que o rei importou o culto a um deus pagão, a Baal, o deus dos Sidônios. O culto a Baal, que era considerado o deus da fertilidade, que trazia o sucesso, o bem-suceder para aqueles que o adorassem. O culto a Baal envolvia, às vezes, sacrifícios humanos. Sacrifício de criancinhas, ou seja, era terrível. Envolvia também a corrupção moral da sociedade, assim, por ele assim, conduzida. Ou seja, não era apenas uma questão religiosa de adorar um outro Deus, uma outra entidade, mas é uma distorção de toda a crença do povo, da ética do povo, do comportamento do povo, trazendo valores da cultura mundana, da cultura idólatra. Era uma corrupção total da nação, trazendo uma questão apenas religiosa, mas moral, mais de ética, de justiça, de comportamento. Meu Deus, o que fez Acabe? Trazendo o mal para o povo, e o povo aceitando, e o povo absorvendo aquela religião nova, aquela cultura nova, deixando o Senhor. Como o homem se corrompe facilmente, como o homem facilmente despreza as coisas de Deus, a história do povo de Deus, a providência de Deus, o homem despreza facilmente. Pelo menos assim, as narrativas do Antigo Testamento mostram o coração do povo de Israel, sempre tendendo à apostasia, ao afastamento. Diante disso veio o julgamento. Diante disso veio a justiça de Deus. Deus revela a sua justiça. Afinal, é o seu povo, é o povo da aliança. E Deus então manda Elias e ordena Elias. E através de Elias ele diz que não choveria na terra durante 3 anos. É a disciplina de Deus. É a disciplina de Deus, é a justiça de Deus, é o agir de Deus. Esse texto nos ensina muito sobre isso, né? Vamos pensar sobre isso no decorrer da nossa meditação, né? O pecado corrompe o povo e traz consequências desastrosas na nação. Quando o homem deixa Deus e começa a adorar outros deuses, a corrupção é total na sua vida, na sua mente, nos seus valores, nos seus conceitos, na sua história, no seu comportamento. E o pecado e a idolatria em Israel particularmente atrai o julgamento de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto, é o contexto da história de Elias. É um contexto de uma época ruim, que as pessoas se afastaram de Deus e abraçaram outros deuses. E por isso trouxe o julgamento do Senhor. A primeira lição que temos é sobre a justiça de Deus diante da idolatria. A segunda lição nós encontramos no capítulo 17. Antes de entrarmos naquela visita de Elias para a viúva, antes de entrar aquilo, vemos primeiramente a justiça de Deus por causa do pecado, da idolatria de Acabe e do povo. Mas vemos também agora, nesse contexto, a manifestação da providência de Deus. Deus revela a sua justiça sobre a nação, sobre o pecado, mas ao mesmo tempo a sua graça trabalha. A sua providência opera. E assim ele fez na vida do profeta. Acompanhe, por favor, aí em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 2 em diante. Depois que o profeta anunciou que não haveria chuva por 3 anos, segundo a palavra de Deus, versículo 2 diz assim: veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, aí veio para Elias, dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, bem longe, distante. Deus mandou, sai desta terra e vai para um lugar distante. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, os corvos, como também pão e carne ao anoitecer. Ele foi servido assim, de uma forma extraordinária. E bebia, diz o texto, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Enquanto havia seca na terra, lá em Israel, Deus cuidando de Elias lá junto ao Jordão. Nesse texto, eu quero
extrair a seguinte lição: ó, a providência de Deus na preservação do profeta Elias. No contexto de caos, de julgamento, as coisas estavam desorganizadas, havia sofrimento, havia privações, havia fome por causa da seca. Deus cuidou do seu servo Elias. É a providência de Deus, mesmo na adversidade. A providência de Deus, mesmo numa época de crise, de tribulação. A providência de Deus sempre agindo na vida do seu povo, dos seus servos. Então, eu quero extrair 3 lições aqui sobre essa passagem. Sobre a providência de Deus. Primeiro, Deus age no deserto. Lembre-se disso, irmão. Deus age no deserto. Primeiro, Deus age onde menos se espera. Ou seja, ele estava longe da terra, longe da família, longe da sua cidade principal, que era Samaria, e foi ao deserto, perto do Jordão. Onde menos se espera, Deus estava cuidando de Elias. Deus ordenou que ele fugisse para lá e Deus estaria lá cuidando dele. Deus está em todo lugar, meu irmão. Deus está em todo lugar. Não importa assim as adversidades, as dificuldades, as turbulências que você passa, que nós passamos, que o mundo está passando, lembre-se que Deus sempre está presente, cuidando do seu povo. Deus age também com os meios mais inusitados. No caso de Elias, Deus o alimentou através de corvos, pássaros, que lhe enviavam de manhã, que Deus enviava de manhã e à noite, pão e carne. Milagre da providência. Quem é que está no controle da natureza, dos seres, dos animais, dos homens, do vento, das estações? Quem que está no controle de todas essas coisas? Estava mostrando ali através de Elias que não era Baal ou nenhuma divindade de qualquer, essa criada pelas aquelas nações ao redor de Israel. Deus é que tem o controle da terra, do céu, da água, do mar, do vento, todas as coisas. E mostra de uma forma extraordinária o cuidado de Deus. Para mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. E através dos corvos, pássaros de manhã e de noite, durante um bom tempo aqui, Elias foi alimentado. Amado, Deus age dos meios mais inusitados. Confie em Deus. É Deus para suprir sua casa, sua família. Você vai trabalhar, você vai se esforçar, você vai correr atrás, com certeza, mas confie em Deus que está no controle da tua vida e vai abrir portas para você, abrirá portas para você, oportunidades. Espere em Deus, confie em Deus, confie no milagre de Deus na tua casa, na tua família. Em nome de Jesus, amado irmão, fique tão temeroso aí, desesperado, como as pessoas que não têm Deus. Estão confusas, atordoadas, estressadas, perdendo o gosto da vida, pensando em fazer coisas ruins com a sua própria vida, no desespero da alma, porque não tem Deus, mas você tem, confie nele. Terceira lição nesse texto precioso é que Deus, ele age de uma forma precisa e suficiente. Note que ele recebeu a medida certa para a sua necessidade naquela hora. Ele precisava só do pão e da carne. Era o que ele precisava naquele momento. Assim que Deus faz conosco, ele supre. Sempre nos suprirá com aquilo que nós precisamos. Lembra do povo de Israel no deserto, quando saiu do Egito, durante 40 anos? Durante 40 anos, Deus preservou as roupas, as sandálias. Não havia doentes em Israel. Deus cuidava e alimentava diariamente com o maná. Maná era o alimento de cada dia, era o pão que vinha do céu, pão dado por Deus, milagre de Deus. Confie nisso, amado, confie em Deus. É na hora da crise, é na hora que quando tudo se perde, tudo sai do nosso controle, da nossa própria vida pessoal, vida financeira, vida profissional, as coisas se perdem às vezes. Confie em Deus, amado. Em nome de Jesus, estamos sendo provados, talvez você esteja sendo provado por Deus na sua fé, na sua confiança. Confie naquele que age onde menos se espera, porque virá o socorro para você, onde você menos espera, de onde você menos espera, com os meios mais inusitados, mas de uma forma precisa e suficiente para a tua casa, para a tua vida.
Então, aprendemos na história de Elias acerca da providência. E a terceira e última lição que eu quero tirar, já falei sobre a justiça. Deus é justo e ele condena o pecado em Israel. Deus é providente, ele sustenta o servo do Senhor, mesmo no deserto. E a terceira, preciosa lição, onde chegamos no texto principal, é a graça de Deus. A graça de Deus, através de Elias, na vida daquela mulher, da viúva, em Sarepta, em Sidom. Vamos trabalhar um pouco sobre esse tema, vamos ver? A graça de Deus, primeiramente, ao enviar Elias à terra de Sidom, que é a terra de Jezabel. Deus mandou o profeta de Deus para fora da terra, atravessou Israel até o litoral, né? Sidom ficava na região litorânea, mandou para outro país, a terra de Jezabel, e lá haveria de encontrar uma mulher. Veja, Deus está no controle da nossa vida. E envia os seus servos, encaminha os missionários, encaminha os pastores, encaminha o povo do Senhor, quando se coloca nas mãos de Deus e manda onde Deus quer que ele esteja. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. É graça. Já pensou nisso? Que as coisas não acontecem por um acaso na minha vida nem na tua vida. É a graça que conduz, que nos leva a Ele, que nos leva à sua presença, a uma intimidade com Ele, andar com Ele nos caminhos de Deus. Que coisa tremenda. Deus guiando e sustentando o profeta, guiando e levando a mulher, encontrando aquela mulher naquela situação desesperadora. Isso é graça. Deus encaminha o profeta até a casa da viúva e a encontra pobre, necessitada, miserável e desesperada com a situação do seu filho. É assim a graça que vai de encontro ao pecador, ao perdido, ao desesperado, ao angustiado, ao aflito. Esse é o nosso Deus da graça. É o Deus da graça. Ele não esquece, ele vê. Deus tinha um plano na vida daquela mulher. Era uma serva de Deus num lugar totalmente inusitado. Nem era no meio do povo de Israel, de outra terra, mas Deus tinha um plano na vida dela. É graça. E encontramos aqui não apenas... vou voltar a falar sobre esse assunto, sobre Deus encontrar aquela mulher naquela condição, mas eu quero trabalhar aqui o que Deus fez na casa dela. Ou seja, quando Elias a encontra, ele pede para ela água e pão. Água e pão. E ela diz, olha, eu não tenho como dar pão porque eu tenho só um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite. É o que eu tenho. Estão passando desespero, fome, dificuldade. Ela estava ao ponto de se matar. Da última refeição para ela, para o filho, e se matar mesmo, porque vai morrer. Ela não via solução para o seu problema. Não via solução, saída para a sua situação. Não via. Ela não conseguia enxergar solução. E ela abriu o coração para o profeta de tal maneira que expôs a sua fé. Quando ela diz no versículo 12, tão certo como vive o Senhor teu Deus, mostra que essa mulher tinha o temor de Deus. Ela tinha o temor de Deus. O temor do Deus, o Deus de Elias, o Deus de Israel. Ela era uma sidônia, né? Ela era de um outro povo estrangeiro, numa outra cultura, num outro contexto. Mas no coração dela havia a semente de Deus, da graça de Deus. É assim que o Senhor faz. É assim que Deus trabalha de forma preciosa. Aí o profeta ordena que ela vá faça um bolo para ele. Prepare um bolo para ele e depois que ela fizesse o que desejasse. E ela fez conforme ele ordenou. E o que aconteceu foi um milagre. A panela e a farinha na panela não se acabou. A farinha e o azeite da botija também não parou de ter azeite na botija, porque Deus fez multiplicar a farinha e o azeite. Ela foi suprida, sua casa foi suprida, o profeta foi assistido pelo milagre de Deus. É o milagre da providência, é o poder de Deus, é o milagre. É o milagre de Deus não em Israel, é o milagre de Deus em Sidom. Na terra de Sidom, na terra de Jezabel, o Senhor mostrando que Ele é que tem o controle de todas as coisas. Ele tem o poder da vida e da morte, e Ele tem o poder sobre a criação, sobre a natureza, sobre todas as coisas. Não é Baal.
Nenhum outro Deus. É Deus, o Deus de Israel. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus das Escrituras, o Deus criador dos céus e da terra. E aquela mulher cria nisso. Ela reconhecia isso ao afirmar para o profeta: tão certo como vive o teu Deus, vai acontecer isso e isso na minha vida. Ela tinha o temor de Deus e ela vai reconhecer depois, lá na frente, que a palavra do Senhor estava na boca do profeta. Então Deus revela a sua providência através e seu poder através de milagres. Ele fez que a panela não faltasse farinha e que não faltasse azeite. E depois acontece um outro incidente. O filho daquela mulher vai falecer. Versículo 17 diz: depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa. E a doença se agravou, que ele morreu. Então lhe disse a ela Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima no quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor. É um homem de Deus, é um profeta de Deus, é um homem de oração, um homem que falava com Deus. Porque é assim o homem de Deus. Ele clama, ele pede, ele busca. Tiago, na sua carta lá na frente, no Novo Testamento, ele vai mencionar o exemplo de Elias como homem de oração, que é eficaz na sua oração, porque era um justo de Deus, um servo do Senhor. Tiago vai fazer menção do profeta Elias. E ele clamou ao Senhor e diz: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor. Clamou e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Aí o versículo 22 diz: o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino o tornou a entrar nele e reviveu. Isso é um milagre extraordinário, é uma ressurreição no Antigo Testamento, realizada pela instrumentalidade de um profeta, mas foi Deus que operou o milagre, não é Elias. Elias orou. Mas é Deus que faz o milagre, é Deus que restaura, é Deus que cura, e até ressuscita mortos. Não é algo normal, não é algo ordinário, mas é extraordinário para manifestar a glória do Deus de Israel, manifestar o poder do Senhor, a majestade do Senhor. Para Deus não é impossíveis. Para Deus não é impossíveis. E assim ele manifestou na casa da mulher 2 milagres maravilhosos, mostrando a sua providência, a sua graça, amado irmão. E no final do versículo 24, então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que coisa maravilhosa. O personagem principal, amado, desta narrativa não é Elias, nem é a viúva, nem é Acabe, é Deus. Aliás, nenhum personagem aí, nenhum lugar da Escritura predomina. É Deus agindo através dos homens. Sempre Deus através dos homens. Aqui não é história de Elias e da viúva. Aqui é história de Deus governando o seu povo, suprindo o seu povo, sustentando o seu povo, com sua justiça, providência e graça. Que coisa tremenda! Como é importante nós enxergarmos assim o Deus revelado nas Escrituras Sagradas. Esse Deus que fala comigo, que através da palavra fala ao teu coração nesse dia. Que o Senhor abençoe com essa palavra ao seu coração, à sua casa, amado irmão. O Senhor é a fonte de vida, de poder, de esperança e de confiança. Que coisa maravilhosa, né? Concluindo nossa meditação desse texto tão precioso. 3 lições que eu quero que fique guardado no teu coração, meu amado. Primeiro, a justiça de Deus. Por causa da idolatria de Israel, Deus revelou sua justiça. Deus julga, Deus visita, Deus corrige, Deus disciplina o seu povo. Deus corrige o pecado do seu povo. A segunda lição é a providência de Deus. Na preservação, no sustento do profeta no deserto. Olha só, não se esqueça disso. Como Deus conduziu e cuidou de Elias lá perto do Jordão. E em terceiro lugar, a graça de Deus na casa da viúva, lá em Sidom. Isso já é graça. Ou seja, já fora do povo, das fronteiras de Israel, é a graça manifestada ao povo do Senhor em todo lugar. Extraí algumas lições sobre isso. Justiça, providência e graça de Deus. Vamos aplicar para finalizarmos nossa meditação. Primeiro, precisamos levar em conta
a justiça de Deus. Deus não deixa impune o seu povo que quebra os seus mandamentos. Quebra os seus mandamentos. Ali Israel quebrou os mandamentos de adorar outro Deus, de fazer imagens, de desonrar o nome de Deus, porque quando ele adora outro Deus, está desonrando o nome de Deus. A questão do culto ao Senhor, criando um templo para cultuar Baal, desprezando o culto de Deus, o dia do Senhor, o descanso do Senhor, o sacrifício do Senhor. Deus não aceita a idolatria. Deus é abominável a idolatria, quando o homem despreza Deus e se rende a outros deuses, trazendo corrupção, injustiça, imoralidade, devassidão. Então Deus leva em conta a justiça de Deus. Deus não aceita o abandono, a apostasia, a negação. A incredulidade não é desculpa. A ignorância também não é desculpa. Deus julga seu povo. Devemos cuidar da nossa vida. Devemos pensar se estamos fazendo a coisa certa, estamos cumprindo os mandamentos de Deus. Não estamos colocando alguma coisa na nossa vida acima das coisas de Deus, as nossas prioridades espirituais. Às vezes os homens se tornam idólatras quando começa a colocar na sua vida, a sua casa, a sua família, a sua cultura, outras coisas no lugar de Deus. E Deus colocado em segundo plano, terceiro plano. Deus julgará o seu povo. Em segundo lugar, precisamos levar em conta a providência de Deus. Que Deus guia e sustenta o seu povo até mesmo no deserto. Não esqueça disso. Deus sempre cuidará do seu povo. Onde você estiver, Deus estará cuidando de você. E em terceiro lugar, precisamos levar em conta a graça de Deus, que encontra o seu povo em qualquer lugar, qualquer condição, para cuidar, para sarar, para sustentar através da sua graça, como fez. Até onde vai a graça e a compaixão de Deus, amada? Até onde vai a graça, essa graça maravilhosa do Senhor? Não tem limite, não tem limite. Essa misericórdia de Deus, essa providência, a compaixão de Deus, ela encontra os perdidos, ela encontra os incautos, ela encontra os esquecidos, ela encontra os excluídos, ela encontra os rejeitados, os desamparados. A graça encontra. Ela sempre encontra. Aquela mulher estava sozinha, sem esperança, com seu filho, sem esperança nenhuma. Lá no interior de Sidom, na região de Sarepta. Mas o Senhor manda, no tempo certo, na hora certa, o seu profeta, o seu mensageiro, o seu provedor. Que coisa linda! Deus, na sua graça, encontra os seus servos nos lugares mais remotos, mais distantes, ermos, nas condições mais desfavoráveis, como o profeta lá no deserto, como a mulher lá em Sarepta. Deus vai ao encontro do povo do Senhor. Que lição maravilhosa, confortadora, amado irmão. Não perca a esperança. Deus vai ao encontro dos desesperados, No caso da mulher, da viúva, quando não há mais esperança, quando não há mais solução, quando não tem mais saídas, quando não há mais o que fazer, Deus vai ao encontro deles. Pode, quem seja, talvez, quem sabe, né? Seja a sua situação hoje, está cansado, está muito desanimado, não tem sido fácil a tua história, a tua vida, teu momento, tem sido mais difícil, a prova tem sido grande demais. Você não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Talvez. Meu amado, quero dizer a você, Deus é gracioso. É para você essa mensagem. Deus não se esqueceu de você. Deus nunca se esquece do seu povo. Essa graça vai ao encontro dos solitários. Aqueles que acham que ninguém mais se importa com eles. Que ninguém mais se interessa com eles. Que já não acreditam mais em ninguém. Tem algumas pessoas, por causa da situação ou tribulação da vida, estão assim, desacreditados. Não acreditam mais em ninguém, não esperam mais nada de ninguém. Perderam a fé nas pessoas e nos homens. Eu quero dizer a você, amado, essa palavra é para você. Deus vai ao teu encontro. Dos solitários, dos desanimados, dos aflitos. Porque Ele sustenta. Ele é gracioso. Ele te ama. Viu? Ele te ama. Ele está cuidando de você. Venha a Ele. Confie nele. Confie. Descanse. Confie.
Se você já chegou ao ponto de desistir de tudo, se você já chegou a algum momento a achar que está no fim do poço e não consegue encontrar, se você tem essa sensação de não enxergar saída para o seu problema e que está no limite do desespero, que perdeu o gosto pela própria vida, você não precisa ficar em desespero, amado. Você não precisa entregar seus pontos. Você não precisa se revoltar com as pessoas, com a família, com os amigos, com o mundo todo. Não precisa, não precisa. Há alguém que te ama. Há alguém que se preocupa com você. Que em sua graça, providência, que está no controle de tudo, você não está esquecido de Deus. Ele te ama, amado. Ele vem ao teu encontro. Ele vai fortalecer tua alma. Confie que o Senhor, na sua providência, vai preparar o melhor para você. As coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar. Ele vai agir em teu favor. Como fez com aquela viúva. A oração do pão nosso nos diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Senhor vai prover tua casa, a tua panela, a tua botija. Não faltar azeite. Confie nisso, amado. Que o milagre aconteça na tua casa. Mas é preciso haver temor e fé. Aquela viúva, ela temia Deus. Ela reconheceu no profeta, seu profeta, o Deus de Israel. Então, onde está a tua fé? Tua fé, a tua confiança em Deus, que vai colocar a farinha na tua panela e o azeite na tua botija, e não vai faltar o alimento na tua casa. Ele vai prover. Ele cuida das aves dos céus, ele cuida da natureza, ele cuida das flores, das plantas. Deus cuida de tudo e cuida de você, amado irmão. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Amém? Confie nele. Confie na sua graça. Confie na sua providência. Confie no Senhor, no Deus de Israel, o Deus de Elias, o Deus da viúva, que encheu sua panela, que supriu sua botija de azeite, que vai suprir a tua botija e a tua panela com sua graça. Que Deus te abençoe, amado, com esta palavra, que traga esperança, conforto e consolo ao seu coração. Não desanime, não se entregue, renda-se ao Senhor, confie em Deus. Experimente o poder de Deus, o milagre de Deus na tua casa, na tua vida, na tua mesa, na tua despensa, na tua geladeira. O Senhor há de suprir com a sua providência e graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, amado. Que Deus te abençoe, renove tuas forças, siga adiante. Confie no Senhor. Amanhã é outro dia. A batalha virá sim, mas confie em Deus. Dia a dia. Confie na providência do Senhor, a cada semana, a cada oportunidade, a cada situação. E o Senhor suprirá o pão nosso de cada dia, estará presente na sua mesa e na tua casa. Amém? Que Deus abençoe seu lar, sua família, seu casamento, teus filhos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, que esta palavra, ó Deus amado, encontre conforto, lugar e conforto no coração do povo do Senhor. Nesses dias difíceis, turbulentos, ó Deus, traga ânimo e esperança àqueles que estão, ó Pai, em desalento, desesperados, angustiados. Que o Senhor conceda força, renovo do Senhor e a bênção do Senhor sobre as famílias da nossa igreja, sobre os nossos irmãos. Tenha misericórdia, sustenta, renova, fortalece, ó Pai. E não permita que os irmãos sejam vencidos pelo mundo, pelos valores do mundo, pela cultura do mundo, que venha desviar da palavra, venha desviar da igreja, venha desviar dos valores do Senhor. Em nome de Jesus, que possamos refletir na tua justiça, na tua providência e na tua graça e glorificar, Senhor, o teu nome. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Uma ótima semana a todos, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.